Neste momento vamos para mais um vídeo e eu quero continuar pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e vamos divulgar a palavra de Deus, porque nós temos nela acreditado e colocado a nossa fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre a revista do quarto semestre do ano de 2022, principalmente a lição de número 12, que o comentarista comentou e usou o texto áudio, sendo o livro de João, capítulo 7, e verso 38, que diz o seguinte. Vou ler no 37 e o 38, que diz o seguinte. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio d'águas vivas correrão do seu ventre. Então, o comentarista estava comentando a respeito do Espírito Santo e usou este texto para dizer que nós precisaria crer na Escritura como ela dizia. E assim ele fez o seu comentário. E no fazer o seu comentário, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. E sendo ele a terceira pessoa, diz ele que era uma pessoa. E formou uma pergunta, dizendo: se ele era uma pessoa, como os crentes poderia ser cheio dele? Aqui nós vimos que ele diz que nós deveríamos crer na Escritura como ela dizia. E ele está dizendo que o crente deveria receber, ser cheio do Espírito Santo, e se ele era uma pessoa, como poderia ser isto? Era a sua pergunta. E ele, para justificar que ele era a terceira, ele apresentou o livro de Mateus 28 e 19. Em Mateus 28, 19, Jesus disse para os seus discípulos: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vimos esta afirmação dele e do texto para confirmar que o Espírito Santo era a terceira pessoa. E como no texto não afirmou tal comentário que ele fez a respeito do Espírito Santo.
E para justificar o seu comentário, ele usou o texto de Atos capítulo 2 e verso 4, que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, ele afirmou no seu comentário que o Espírito era a terceira pessoa, mas aqui disse, e ele perguntou se ele era uma pessoa, como poderia os crentes ser cheios dele? Aqui ele não afirmou, ele só disse que eles foram cheios do Espírito Santo. E diz que os apóstolos falavam o que o Espírito lhe concedia que falasse, em outras línguas. E aqui, quando os judeus, o povo que estava reunido nesse dia, eles levantaram a questão e disseram: esses homens estão embriagados. E se eles estão embriagados, Pedro tomou a palavra e disse: aqui não estão embriagados, por agora é a terceira hora do dia ainda. Não tem ninguém embriagado. E quando nós vamos para o verso 17, ele diz, no 16, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Pedro afirmou que eles não estariam embriagados por ser a terceira hora do dia. Mas era o que o profeta Joel já tinha dito, que nos últimos dias, dizia Deus, que do seu Espírito derramaria sobre toda a carne. Agora, se o Espírito Santo era a terceira pessoa, Deus era a primeira pessoa. E sendo Deus a primeira pessoa, de quem eles estavam recebendo o Espírito? Da primeira pessoa ou da terceira? Por quê? Se um era a terceira, o outro era a primeira, que era Deus, que tinha dito e que Pedro afirmou que o profeta Joel já tinha dito que nos últimos dias, dizia Deus, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Qual a pessoa que os crentes estavam
enchendo-se. Aqui, nós quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo 8, ou seja, capítulo 28 e verso 19, nós começamos a olhar e ali vamos dizer que era as palavras de Jesus que estava sendo registrada. Por quê? A Bíblia de Jerusalém, na sua nota de rodapé, ele diz que aquele texto foi um texto posterior. Mas dissemos que era Jesus orientando seus discípulos para fazer um batismo. E ele determinou que fosse feito em nome do Pai. Agora, quem estava dizendo neste momento, então era Jesus. E quando nós vimos que aquele nome que ele estava determinando que fosse batizado, o nome que ele recebeu, que era atribuindo estes prerrogativos, era naquele nome, porque o livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, ele diz que um menino que nos nasceu, e este menino que nos nasceu era o Pai da eternidade, era o Príncipe da paz, era o nome que este menino recebeu, é que tinha estas prerrogativas de ser Pai da eternidade e Príncipe da paz. Era um menino chamado Jesus, que o livro de Mateus 1, ele disse: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. E será obra do Espírito Santo. Então, quem estava gerando aquele menino era o nome que ele estava recebendo, é que tinha esta prerrogativa de Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele disse: coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isto é que Pedro, no dia de Pentecoste, neste dia que teve o primeiro batismo, ele usou o nome do Príncipe da paz, do Pai da eternidade. E esta era as prerrogativas que este nome trazia. E este era o nome do Pai da eternidade. Por isso Paulo disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olhamos para esses textos e fizemos uma reflexão para entender que quando ele diz, ou o texto está dizendo, que batize no nome do Pai, pergunte a si mesmo: o Pai tem nome? Ou o Pai é nome próprio?
O Filho é um nome próprio. O Espírito é nome próprio. E se este Pai da eternidade chama-se Jesus, então este é o nome que o apóstolo usou no dia de Pentecoste, que é o dia das primícias. E eu posso glorificar a Deus, porque Ele fez-me entender este nome, que é o nome que tem todas as prerrogativas da eternidade. Que Deus nos ajude. E eu continuo pedindo, se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho para receber outros vídeos e para nós juntos estudar as Escrituras e nós chegarmos na glória do Senhor através das Bíblias. E o texto que diz que aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Então, se a Escritura tiver algum lugar nela escrito que o Espírito é a terceira pessoa, então creia. Se não tiver, não podemos acreditar, porque não está nela. Ela veio do homem e não de Deus. Que Deus os ajude, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.